Olá, pessoal! Começa agora mais um Penso Logo Equalizo, o podcast que chegou para ajudar você a refletir sobre os seus hábitos de sustentabilidade e fazer você ter uma vida muito mais sustentável. Lembrando que esse podcast é um oferecimento Ambev que deseja a todos vocês um futuro com muito mais razões para brindar e também dos nossos apoiadores e lojistas. Hoje eu estou de Iose, o figurino inteiro, depois vocês vão lá no Instagram para ver. E eu tô com uma convidada aqui, gente, que vocês não vão acreditar. Eu tô muito emocionada de ter ela aqui hoje. Com vocês, Nicole! A Nicole é da Casa Sem Lixo. Começou bem antes da Equaliza, então é uma página que eu me inspiro muito. Eu me inspiro muito na Nicole. E, Nicole, você não pode imaginar o quanto eu tô feliz de ter você aqui. Eu tô, assim, realmente muito emocionada. Muito obrigada por ter aceitado. Eu espero que o nosso papo seja muito rico e equalizador hoje. Que oportunidade boa. Eu estar em São Paulo e Não conseguir é? estar aqui contigo. Eu também te sigo. Acho que nossas páginas têm muito match. A nossa luta, ela é comum. A gente está de mãos dadas no nosso dia a dia, mesmo tu em São Paulo e em Floripa. Né? Então é muito bom estar aqui. E nada melhor como a gente poder se apoiar, né? Sempre. Como dizem, os dispostos se atraem, não é? Então adoro. É por isso que a gente tá aqui hoje. Não conhecia essa. Os dispostos se atraem. Bom, vamos começar. Eu sempre peço para o convidado ou a convidada se apresentar, contar um pouco da história. Tem vários podcasts que o apresentador começa contando a história, mas eu acho muito mais legal quando a pessoa se apresenta, né? Porque aí eu consigo fazer as perguntas. Quando a gente vê, a gente já esqueceu o que a gente estava falando e o podcast fluiu. Então, conta um pouquinho dessa história, como você começou, né? Quais foram os caminhos que você teve que percorrer. E no meio do caminho eu vou te fazendo perguntas, pode ser? Claro. Então tá bom, Então, vontade. A minha história, vamos começar lá do começo. Eu sou de Florianópolis, a gente gosta de dizer que quem nasce em Floripa é manezinho da ilha, não sei se você já ouviu essa expressão. Já ouvi, mas eu nunca entendi essa expressão. Então, mané acho que tem a ver com as nossas origens portuguesas. Então, a gente fala bem rápido. Quem vai pra lá e conhece um manezinho mesmo nem consegue entender o que ele fala. Às vezes eu posso falar rápido demais aqui, tu pode falar, calma, Nicole. E eu venho de uma família cristã protestante, então eu acabei estudando teologia, eu queria ser missionária, eu queria mudar o mundo, eu queria fazer o bem. E trabalhei por 12 anos, então, numa igreja presbiteriana. No meio do caminho eu fiz moda, porque a arte também sempre foi uma coisa que muito me atraiu, a arte. E aí me decepcionei super com a moda, porque Floripa já era um ambiente muito ligado na sustentabilidade e vem muito das nossas, acho que de nós, assim, de dentro de nós. E eu nem sabia. E eu me lembro na minha coleção de conclusão de curso na faculdade de moda, eu fiz ela toda ecológica. Que legal. Eu tive muita dificuldade para fazer aquilo e as minhas professoras na época, isso foi lá em 2010, gente, faz bastante tempo, elas achavam que eu tava meio louca. Enfim, saí da moda meio descontente, continuei trabalhando, né? Mas só uma pausa, você não era da sustentabilidade. Não. E por que você escolheu fazer uma coleção ecológica? Porque durante a faculdade, eu via o quanto a moda estava a serviço do efêmero, né? Dessa coisa que some, né? Desse lookinho do dia. Do fast shop, né? Isso. Usou hoje e jogou fora da manhã. Isso. E aquilo, eu já era mais velha quando eu fiz moda. As minhas colegas de faculdade eram bem novinhas, eu já estava casada, engravidei no meio da faculdade, meu primeiro filho. Então, eu estava num outro momento, eu lia muito, e aí não fazia sentido eu fazer uma coleção que não fosse sustentável. Entendi. E hoje eu acho que a moda avançou bastante, mas naquele momento tinha muitas barreiras, até para conseguir os tecidos, tudo e tal. Enfim, mas eu aprendi muito lá dentro, inclusive a questão de arte e de como trabalhar com arte no computador. Isso me ajudou muito depois quando eu criei a Casa Sem Lixo, porque eu comecei a fazer tudo na raça, era eu fazendo, não tinha ninguém pra fazer pra mim, né? Então eu tinha essa bagagem. Na cara e na coragem. Na cara e na coragem. No core eu draw, gente, que era assim que era. E aí, em 2016, eu estava trabalhando, tinha acabado de sair de licença maternidade. Aliás, fazia um tempinho já que eu tava, uns 3 meses, não, mais. E eu comecei a adoecer, eu tava trabalhando demais. Voltei da licença com um bebê de 7 meses em casa, com um menininho de 5. Meu marido, na minha licença maternidade, explodiu no trabalho dele. E quando eu voltei a trabalhar, estavam os dois num ritmo
muito intenso de trabalho. E aí comecei a ficar doente, assim, com muitas alergias na pele. Eu já não podia comer leite, e descobri que o glúten estava me fazendo mal. Eu assim, meu Deus, o que vai ser de mim? O que eu vou comer? E na consulta médica, o médico olhou pra mim e disse, Nicole, esse esmalte que tu tá usando, a gente vai parar de usar. Essa maquiagem que tu tá usando, a gente vai parar de usar. E a gente vai parar com tudo pra introduzir pouco a pouco, pra entender o que tá te fazendo mal. Eu fui pra casa meio desesperada e dei um Google, né? Maquiagem natural. Comecei a pesquisar. E você não tinha nada disso? Nada de maquiagem sustentável? Não, nada disso. Mas eu reciclava. Eu era aquela pessoa que usava o cotonete, que hoje eu nem uso mais cotonete, e eu cortava a parte do algodão e pra reciclar. Eu sempre fui muito séria com reciclagem. Eu era aquela pessoa assim, via um produto na prateleira do supermercado. Se era eco, eu tava disposta. Então eu entendia, mas eu. Intrinsecamente. Isso, entendeu? Mas eu não entendia muito bem, profundamente o rolê. Aí, pesquisando isso tudo, outra coisa. Eu sempre fui de ler muito. E eu saí uma semana depois dessa minha consulta, a gente foi fazer uma viagem, meu marido, deixamos as crianças. E nessa viagem eu comprei uma revista. Eu nunca li a revista, porque eu não tinha tempo pra ler revista, né? Então, aí comprei A Vida Simples, que é uma revista que eu amava. Ai, adoro também. Sempre que eu lia, me fazia bem. E lá tinha uma reportagem sobre o movimento Lixo Zero. E eu já estava conectada. Quando eu li Lixo Zero, primeiro eu fiquei assim, o que é isso, gente? O que é Lixo Zero? E foi uma viagem sem volta, porque aí eu entrei nesse mundo, aí eu descobri que em Floripa estava o Instituto Lixo Zero Brasil, em Floripa haviam muitas iniciativas, eu estava lá e não sabia. E comecei a fazer as mudanças bem de pouquinho em casa, as minhas próprias receitinhas, né? E os meus amigos achavam que eu tava ficando maluca, minha família, assim, Nicole pirou. Comecei a melhorar. Sua família, você diz o quê? Sua mãe? Isso. O meu marido, não. Ele topava minhas loucuras. Vamos fazer isso? Porque foi tudo muito gradativo, né? Uhum. A gente vai lendo, acho que não sei se na tua jornada foi assim. Descubra uma coisa. Uau, isso faz sentido. Dá eu vou pra fazer. Então, um passinho de cada vez. E aí ele topava super. Ele surfa, ele também... Porque ele viveu comigo esse raciocínio do nós estamos caminhando para um futuro impossível, entendeu? Uhum. Eu me lembro quando eu fiz a última vez, lá naquele ano, tinha feito cozinha e frango, né? Não sei o que era. Aí a gente foi comer, meu filho começou a comer, aí eu olhei pro frango e falei assim, ai gente, eu não sei se esse frango teve uma boa vida. Aí meu marido olhou pra mim assim, louca, a criança tá comendo frango. Assim, ai, mas é sério, quem criou esse frango? Então as coisas foram acontecendo. Isso, as coisas foram acontecendo assim. Uhum. E aí, isso foi a primeira vez que eu li Lixo Zero, foi em outubro de 2016. Em 1º de janeiro de 2017, eu tava desenhando sozinha ali no WordPress o meu blog. Que demais. E aí, a vida mudou. A vida mudou. De repente, poucos meses depois, a TV local me chamou para fazer uma entrevista. E eu assim, gente, mas eu sou só uma mãe, né? E aí eu comecei a entender a urgência desse tema. E o quanto que as pessoas precisavam de informação. Sim, né? Porque parece que não existe Google, né? Infelizmente. É que as pessoas, elas são acomodadas. O ser humano é acomodado. Sim, a gente quer tudo. Eu tenho um amigo que fala assim, quer tudo na boquinha. Né? Me dá aqui assim, ó. Coloca aqui dentro da minha boca. Mastigada ainda pra ficar mais fácil. Exato. E aí você falou de Floripa, né? Que já tinha ali um movimento que você nem sabia. Floripa, inclusive, é a cidade do Brasil que se comprometeu, né? A ser lixo zero, Isso. não é? Até 2050, não é? 2030, uma meta bem ousada, que é ser a primeira capital lixo zero do Brasil. E como que você vem bastante para São Paulo, né? Mais ou menos. Eu já vi você algumas vezes aqui. Como que você vê essa diferença de Floripa e São Paulo? Porque assim, eu sinceramente acho que São Paulo tinha potencial de assumir esse compromisso que Floripa assumiu, mas infelizmente eu não vejo isso do jeito que eu gostaria. E aí, como você é de fora, eu quero que você me fale a sua percepção. Você acha que a gente conseguiria seguir os caminhos de Floripa? Como que você vê aqui a sustentabilidade em São Paulo e em Floripa?
Bom, começa que as proporções aqui são triplicam, quadriplicam, sei lá, né? São Paulo é uma das maiores cidades do mundo. Sim. Então... Não, São Paulo é um país dentro do país, porque Total. o PIB de São Paulo é comparado à Argentina, à Bélgica, muitos países que, né, Então. que teria o tamanho da cidade de São Paulo. Então, já começa E daí. aqui em São Paulo estão muitas indústrias, ou a cabeça das indústrias, Sim. né? Que é quem movimenta o Brasil, inclusive a poluição. Então, aquilo que a gente estava conversando antes de vir para frente das câmeras, né? Eu sempre acredito que em todos os lugares tem alguém bom querendo fazer alguma coisa boa. Só que a luta é grande. Então, começa a pensar nisso. Em São Paulo, a luta é imensa. Como Floripa também é imensa. E outra coisa que eu posto também, na minha humilde percepção, esse movimento, ele acontece de dentro para fora. Exato. E sempre que eu venho para São Paulo, apesar de eu adoro vir para cá, passar um final de semana, ir num restaurante bacana, conhecer, né? Aqui tem muito mais, se a gente for pensar, tem muito mais restaurantes diferentes e legais, veganos, tal, do que Floripa, porque a proporção é outra. Uhum. Então eu adoro. Mas assim, o ritmo aqui é outro. Então, as pessoas, elas vivem um aceleramento, né? As pessoas estão mais aceleradas. E esse é um dos primeiros caminhos, é você entender que começa aqui dentro. E como que tu faz numa metrópole desse tamanho, né? Né? Pois Mas tem que começar. A maioria dos meus seguidores estão em São Paulo. Assim, disparado. Então, aí a gente já chega num ponto interessante. O pessoal que mora em São Paulo te segue porque acredita que dá para fazer. Com certeza, né? Com certeza. E em termos de Brasil, você acha que o Brasil está um pouco atrasado em termos de sustentabilidade, assim, comparado a outros países? Você acha que a gente está caminhando bem? Ainda precisa muito? Aí, se for parar para pensar no primeiro mundo, né? Se é que existe essa expressão ainda, nem sei se fala mais assim. Quando eu estava na escola era assim. Não é, né? Talvez sim. Mas a gente também está vendo que esses países desenvolvidos, eles usam muito dos nossos recursos, né? Então, também não... Eles também estão tentando fazer a coisa de um jeito melhor. Uhum. E não é fácil. Mas... Quando a gente pensa também que o Brasil, que também tem proporções... É um país de proporções continentais, sim, né? Ele, dentro tem muitos Brasis, e a gente vai pro interior, o interior não polui tanto, eu acredito. Com certeza, né? Não. Eu também tenho essa... Né? As pessoas, aquilo que você estava falando, eu já era sustentável, né? Eu tinha hábitos sustentáveis por conta da minha família. Agora, tu imagina famílias que vivem no interior, que fazem isso intrinsecamente, entendeu? Aquilo faz parte da vida delas. Aí, claro, hoje a gente tem uma mídia super poderosa, então as pessoas que às vezes estão no interior pensam, a minha vida é muito pior, ela é uma vida muito sem graça, de poucas facilidades. E não é, né? Pois é. Meu avô, por exemplo, a família da minha mãe, boa parte da família da minha mãe, eles moram em Morro de São Paulo, que é uma ilha que não entra carro, não entra caminhão, não entra nada lá. E é uma ilha de indígena, inclusive. Bem que tu é. Eu tenho indígenas na minha... Sério? Adoro. Já conectamos. Né? E aí, assim, lá, infelizmente, a globalização, assim, veio muito gringo, muitas pessoas de fora, e aí virou meio que um paraíso turístico. Tá. Mas a ilha em si, ela, se a gente for parar pra pensar, ela é totalmente sustentável, porque não tem poluição, as pessoas andam de bicicleta, as pessoas até pouco tempo pescavam o próprio peixe. Meu avô, ele foi pescador, ele pescou o próprio peixe dele até os 75 anos. Olha só. Então, assim, eu também acredito nisso que você falou, que as pessoas que moram no interior e não tem aquele glamour todo das grandes cidades, às vezes são muito mais sustentáveis sem saber do que a gente que está tentando ser sustentável aqui, né? O que a gente, talvez a nossa missão seja chegar antes nessas pessoas, antes da grande indústria, que é meio difícil, né? E falar assim, não dá bola pra eles, não. Vamos fazer aqui diferente. A vida de vocês é maravilhosa, né? Não precisa ser diferente, não. Tá, tudo bem. E conta um pouquinho da sua loja, que você tem uma loja. A gente, inclusive, tem um marketplace sustentável. Pra quem não lembra, mas a Nicole, ela tem uma loja, que é muito mais legal, eu acho. Meu sonho também é ter uma loja física. Vou te decepcionar, então. Não, na verdade é o seguinte, a gente tem um mercado sem lixo. Eu tenho uma sócia, que é a Juliana,
que é uma grande amiga, a gente dá muito match, e a gente resolveu fazer o Mercado Sem Lixo justamente porque a gente queria isso, proporcionar uma experiência para a pessoa. Tanto que quando a gente ia abrir, a gente pensou, vamos abrir só um e-commerce. Só que eu falei assim, mas só um e-commerce, vai ser só mais um e-commerce, eu quero mais e-commerce, eu quero mais. E aí a gente não abriu mão de abrir o Mercado Sem Lixo. O Mercado Sem Lixo realmente é uma experiência quem entra lá. Todos os dias a gente tem a oportunidade de encontrar com uma pessoa e falar assim, Aí a pessoa fala assim pra gente, não sabia que isso existia. É a melhor coisa, né? Nossa, porque aí a gente tem a demais. oportunidade de, falar. Então a gente tem essa loja, ela tá com 2 anos e meio de existência, a gente abriu no meio da pandemia. E foi muito legal entender que ela é uma loja necessária. Então, se tu quiser abrir, abre, porque essas lojas não existem. Não mesmo. Né? Estive em uma aqui em São Paulo, que abriu muito antes da minha, que é a Mapiei. Mas né? ela não existe mais, né? Existe? Tá linda agora. Eu tinha visto que ela tinha fechado, Mas agora ela é colaborativa, eu fui lá, é linda. Então, São Paulo precisa de muitas dessas. Inclusive, as minhas seguidoras me pedem, por favor, abre o Mercado Sem Lixo aqui em São Paulo. Por favor. Vamos fazer uma sociedade quem aqui em São sabe, Paulo. Mas o que acontece que a gente entendeu? Nossa loja fica num bairro lá. Então, a gente entendeu que a gente precisa hoje colocar muito mais energia onde a gente pode alcançar mais pessoas. E hoje, pelo alcance da Casa Sem Lixo, a gente entendeu que a gente precisa unir forças. Porque hoje eu crio conteúdo para a casa e para o mercado. Agora eu vou falar isso em primeira mão aqui em Brasil. Em primeira mão. Exclusiva! Exclusiva mesmo, ninguém sabe. Porque a gente entendeu o quê? A gente atende, às vezes, 20, 25 pessoas no dia ali. E o nosso e-commerce, como nós somos uma loja colaborativa, a gente tem um site que é colaborativo. Foi meio complicado, a gente entende... Até contabilmente falando, a gente encontrar ferramentas para poder vender o nosso produto de forma que tudo ficaria legal, entendeu? Uhum. Então, ele não eu acho que hoje a gente não proporciona no online uma boa experiência para o nosso cliente. E a gente vende para o Brasil inteiro muito bem, entendeu? Então, hoje não. Nosso último dia de trabalho no físico vai ser na semana do Natal. Isso. Nós vamos fechar o físico e a gente está criando um e-commerce lindo para dar uma boa experiência para o cliente. E a gente vai entrar agora com os infoprodutos. Porque a gente quer realmente que as casas compreendam e entendam que elas têm muito poder. Sabe? Então, a gente... provavelmente vai haver... E vai tudo virar Casa Sem Lixo. Outra... Não vai ter mais mercado, vai tudo virar casa. Talvez um dia a gente venha para São Paulo, para um físico, com uma loja Casa Sem Lixo. Não sei. Que vire uma casa mesmo. Não sei. Vai ser muito legal, né? E aí a gente vai poder ter um espaço experiência, que é isso que a gente quer proporcionar para as pessoas. Mas hoje a gente tá, Lari, como os bandeirantes quando chegaram aqui em São Paulo, com o facão na mão, acho que não sei se tu se vê assim. Sim. Né? Abrindo o território. E talvez tenha sido muito romântico da nossa parte, eu e Juliana, achar que... Porque o nosso produto hoje não é um produto de prateleira, entendeu? Se eu pegar o meu produto e botar numa prateleira do supermercado, a pessoa vai olhar para aquilo e não vai entender muito. Alguma outra entende. Então, eu preciso educar. O nosso trabalho é muito de educação, não é? Na Equaliza, tu não vê isso? Muito. Nós estamos educando, né, as pessoas. Então... O mercado vai fechar, vai virar tudo casa, a gente vai ter uma loja incrível, a gente quer proporcionar para vocês uma experiência incrível no online e a Casa Sem Lixo vai expandir nesse sentido. Isso é uma coisa boa, porque assim, a gente precisa de e-commerces, né, que realmente ofereçam, né, a sustentabilidade. E hoje em dia, infelizmente, é muito fácil você ver e-commerce, eco-e-commerce. Você vai lá... O negócio vem da China, vem de lugares que... Nada contra a China, já vou falar aqui, eu amo a China, meu sonho é ir pra China. Mas assim, se a gente vai pensar em termos de sustentabilidade, né? Trazer um produto de outro país para ser consumido aqui no Brasil, isso não é sustentável. E a gente já entendeu que, por exemplo, a gente queria muito quando a gente abriu o mercado, até para falar um pouco desse empreendedorismo mesmo, porque isso que a gente tá falando aqui tem muito a ver com o empreender. Claro. E a gente vai aprendendo no caminho. Tu que é empreendedora também, tu estás aprendendo, né? Todo dia tá aprendendo. E a gente queria muito ter, por exemplo, uma das coisas que a gente queria ter eram as escovas de bambu. Tinha a escova de dente de bambu primeira fabricada no Brasil, a Casa Sem Lixo tem dela, mas a gente queria escovas para limpeza da casa. E fizemos contato com várias indústrias. E as indústrias, assim, ó, nem aí. Até que a gente encontrou a Uco, não sei se conhece. Conhece, que até na Equaliza agora. Que é daqui.
E aí, conversando com eles, eles explicaram, eles ficaram 3 anos pesquisando, tentando criar alguma coisa no Brasil, até que eles entenderam que trabalhar com bambu é muito complicado. E a China é um país que entende disso, já tem maquinário. Ninguém quer ter um maquinário daquele aqui no Brasil, os caras ainda não entendem que isso vai ser bom. Então, eles foram para a China, não sei se foram, acho que foram fisicamente para lá, entenderam todo o mercado, procuraram uma fábrica decente, de verdade, entendeu? E hoje eles têm a UCO, que traz essas escovas. É o ideal, não é o ideal, mas assim, e não é, entendeu? No mundo globalizado. Não, mas eles fizeram a parte deles, né? Total. Eles foram até lá, eles viram que é muito diferente do que você entrar na internet. Ah, não, vou pegar essa daqui. Vou comprar essa porque é a que tá mais barato, eles vão trazer, vai ser fácil. Isso não. E você tá repassando uma coisa que você nem sabe de onde veio, né? Primeira experiência que eu tive com escova de bambu, né? Logo quando eu comecei na sustentabilidade, fui comprar uma escova de bambu. Aí entrei lá no marketplace, muito conhecido, que eu não sabia que era marketplace, eu tava achando que eu tava comprando da marca X, que tava vendendo a escova de bambu para mim. Comprei a escova, e a escova chegou numa caixinha de papel, e dentro tinha plástico. A escova tava no plástico. Uau. E aí tava escrito, na caixinha tava Made in Ásia. Aí eu achei aquilo esquisito, né? E fui falar com o pessoal da marca, que tinha o nome da marca. E aí eu fui falar, gente, mas por que a escova veio no plástico? Se a escova é de bambu e eu não queria o plástico. E assim, eles me deram uma desculpa extremamente esfarrapada, que era para proteger a escova. Mas, gente, tá na caixinha, não tem o que proteger. E, enfim, não tiveram uma justificativa plausível, me bloquearam. E foi horroroso. E aí foi um dos primeiros posts que viralizaram na Equaliza que eu coloquei expectativa e realidade, Entendi. né? E assim, e aí eu acho que esse meu exemplo é a prova de que tem muita empresa, infelizmente, que faz isso que a gente está acabando de falar aqui. Vai lá, pesquisa no Google, vou importar daqui. Traz... E aí repassa um ciclo não sustentável para o cliente. Quando a gente vê, a gente nunca consegue... Então, eu acho que esse nosso trabalho, ele é muito de promover a transparência, né? Tanto da gente questionar as empresas, como foi o que tu fez, quanto da gente, tu que tem o e-commerce, eu também, a errar e acertar. Eu me lembro também que no início do Mercado Sem Lixo, a gente queria enviar as caixinhas para o Brasil inteiro com 0 plástico, da melhor forma possível. Aí, na época, nos falaram do extrusado de milho. Gente, a gente comprou um saco de extrusado de milho, que é maior do que eu. O que é o extrusado de milho? Sabe o salgadinho Cheetos? Sei. É aquilo, só que sem sabor. Sei. Que a gente come aquilo. Que é um milho horroroso, entendeu? Transgênico, só que sem sabor. Então, o nosso é verde, tem rosa, tem de outras cores. Eles colocam uma cor, inclusive, acho que eles colocam verde pra pessoa entender que não é pra ela comer. Inclusive, se tu cheira aquilo lá, tu pensa logo no salgadinho. E aí, a gente comprou, só tinha... O mínimo era um saco enorme. E a gente comprou. Bom, a gente vai usar, porque a gente vai vender caixinha pro Brasil inteiro. E realmente, a gente vende, graças a Deus. Aí, veio um post de uma pessoa que a gente segue, que é super séria, né? E falando sobre o extrusado de milho. A gente com aquela saco enorme de extrusado de milho dentro da loja, querendo morrer. E aí ela falando, o que extrusado de milho é? É fruto da monocultura, né? Que é um problema que nós temos hoje no Brasil. E fez muito sentido aquilo pra gente. Mas o que o extrusado de milho é? Então, ele é feito de milho, que no Brasil a gente sabe que o milho é para alimentar um monte de animais, que vão alimentar pouquíssimas pessoas no mundo. Enfim, é toda uma indústria do desmatamento. E o que acontece com aquilo? A gente deixa de plantar comida para plantar milho, né? E aí a gente pensou, não é legal extrusado de milho, mas a gente já comprou extrusado de milho. Aí fizemos um post, essa pessoa nos marcou, tal, e a gente realmente, repensando aqui, só que o extrusado de milho já tá aqui. A gente vai usar tudo que a gente tem, não tem como, né? E ele derrete todo, tu já viu? Sim, ele derrete todo, então a gente explicou e estamos usando, entendeu? Agora a gente comprou esse daqui. Que é ótimo. Que é tem maravilhoso. Até na Equaliza Store, esse aqui, hein, do nosso lojista. E ele é muito bom porque ele substitui o plástico bolha, Isso. Né? E protege maravilhoso. O produto do mesmo Agora jeito. A gente tem esse aqui também, até porque quando a gente agora no Natal a gente faz muito presente, é o mês ápice do mercado.
ainda tem um negocinho. E aí a gente vai usar ele, né? Não, e é ótimo pra fazer embalagem de presente, sim, né? mas Fica vivendo lindo. e aprendendo, entendeu? Sim. Então, assim, que bom. Eu sei de pessoas que fazem pipoca. Que estouram pipoca sem óleo e colocam na legal. entrega, entendeu? Nunca vi Ceramistas, esse. já vi. E, enfim, a gente é transparente, a gente cria, olha só, gente, tem o estilizado de milho, ele não é o ideal, blá, 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 mas é o que a gente tem hoje, entendeu? Já é melhor do que o plástico bolha, já é melhor, né? Nós reutilizamos todas as caixinhas, então, assim, se vai uma caixinha nova é porque a gente não tinha uma outra que a gente podia reutilizar. E a gente cria esse mundo de transparência. Mas esse negócio de estilizado de milho, eu acho interessante você falar, porque eu também já passei por essa questão na Equaliza, né? A gente nunca comprou porque os nossos lojistas é que entregam as coisas. Entendi. A gente não fica com nada. Mas eu já recebi encomendas com esses Cheetos aí. E aí, várias pessoas vieram me bater, tudo. E aí eu fui pesquisar, encontrei como que eu vou falar? Uma tese de uma doutora da universidade alguma universidade do Sul, não vou lembrar, mas depois eu posso compartilhar com você. Que ela explica que esse conteúdo, ele é um resíduo da plantação. Então, assim, não se planta... Foi para fazer aquilo. Legal. Não se planta para fazer aquilo. O resíduo que sobra, eles fazem para não jogar fora. Isso acalma minha alma. E substituir o plástico ou o isopor que todo mundo usava. Perfeito. E aí, várias outras pessoas que trabalham na indústria que produz isso, também confirmaram o que estava na tese dela. Então, depois eu posso compartilhar para você. Muito legal, pra você que bom ler saber. e ver. E que foi o que me acalmou, porque eu também ouvi exatamente o que você ouviu, de que, então, em vez de produzir comida, estão produzindo uma coisa para jogar fora. Sem contar que também ele derrete, você joga na planta, você joga na composteira. Sim. Que eu acho, sinceramente, eu acho muito melhor do que o isopor, muito melhor do que o plástico. Total. Então, eu acho que não, às vezes as pessoas pegam as informações pela metade, assim. Eu pesquisei e encontrei essa tese. Então, assim, não sei se dá para contestar uma tese, né? E outra coisa, aquilo que eu falei, a gente tá desbravando, a gente tá, né, tirando o mato mesmo desse mundo. Então, assim, eu acho muito legal que alguém tenha criado esse produto. Sim. Que legal, meu. A pessoa, você já pensou fora da caixa. Ia pro lixo, né? Exato. Ia ser jogado fora. Então, eu, como estou há um tempo maior nesse mundo da sustentabilidade, eu tenho os meus amiguinhos que são mais ecochatos. Talvez eu seja uma também, mas talvez não tanto. Não sei. Pode ser que tenha gente que nos ache super ecochatas, né? Mas eu tô muito mais do lado de vamos dar as mãos, vamos criar pontes, porque a gente precisa avançar com muita rapidez. A emergência climática é uma realidade. Então, a gente não tá de brincadeira aqui. E se a gente ficar brigando, não vamos chegar entre em lugar si, nenhum, não. E aproveitando essa coisa que você falou de criar pontes, o que você acha, sua opinião, sobre influenciadores que... influenciador tem que pagar boleto, né? Porque curtida não paga boleto. Claro. O que você acha dos influenciadores que fazem algum tipo de parceria com marcas? O que você acha das marcas que em algum momento não foram sustentáveis, mas estão tentando de alguma maneira, que não nasceram com DNA sustentável? Porque, lógico, né? Pra gente é muito melhor você começar com uma marca que tem o DNA sustentável, mas a gente sabe que a parcela de marcas que começam com DNA sustentável é muito menor. Então, qual que é a sua visão sobre isso? Porque, assim, internet é um negócio, querendo ou não. A gente tá aqui educando, tá compartilhando ideias sustentáveis, mas a gente precisa pagar as contas também. Total. Né? Eu já fiz parceria com algumas, já levei pedrada, entendeu? Já do pessoal que não tá do lado dos ecochatos. Que legal que tu fez, que legal que tu tá fazendo a diferença. Ela já fui convidada para dar palestra para funcionários de empresas, que se eu falar o nome aqui as pessoas vão ficar apavoradas, mas eu fui convidada para falar para quem trabalha lá dentro. Como que eu não vou falar para esse pessoal? Não é? Eu tenho que estar lá, né? Então, assim, eu acho que só a gente que tá lutando por uma causa bem clara, a gente só precisa ter cuidado, entendeu? E pesquisar mesmo qual é o objetivo daquela marca. Eu vou dar um exemplo aqui. Recentemente, tem uma empresa bem grandona do Brasil que lançou uma geladeira que promete
fazer com que os produtos durem mais. Tem, acho que uma gaveta, sei lá o que lá, que dura mais. Muito legal, linda geladeira. E eles me chamaram para fazer um trabalho com eles. Eu acabei de me mudar, eu acabei de comprar uma geladeira que eu fiz pesquisa, inclusive os meus seguidores me ajudaram. Não era essa geladeira, porque ela nem existia, mas é uma geladeira maravilhosa, que tem um consumo de energia baixo, que serve a minha família e tal. E no escopo do trabalho, eu teria que comprar a geladeira e tá lá em casa a geladeira. Então você veja bem, eu ia ganhar um bom dinheiro por esse trabalho, né? Que é uma coisa muito boa, porque eu realmente preciso pagar os meus boletos. Mas aí eu tenho que trabalhar minha coerência, entendeu? Eu tinha acabado de fazer um vídeo. Acabei não, né? Mas logo que eu me mudei, eu fiz um vídeo da minha casa, eu mostrei. Eu vi, inclusive, da sua geladeira. Então, eu compartilhei com as pessoas. Obrigada, gente. Vocês me ajudaram a chegar nessa... Você foi na loja, inclusive. Isso, vocês me ajudaram a chegar, né, nessa pesquisa que ninguém pagou pela minha geladeira. Fui eu que comprei a minha geladeira. Talvez com o dinheiro de outras empresas que me apoiaram, né? Mas enfim, não a empresa da geladeira. E aí agora, eu disse não pra uma grana boa. Por quê? Porque não faz o menor sentido, entendeu? Eu pegar aquela geladeira, que talvez seja muito equivalente a essa, vou vender por, sei lá, vai ser mais uma geladeira no mundo, entendeu? Então tem que haver um pouco de coerência. E sem contar que ia ficar muito esquisita, tipo, do nada, oxe, mas comprou outra geladeira? Exatamente. Como assim? Então, mais ou menos essa lógica, entendeu? Primeiro assim, empresa legal, essa empresa é 100% sustentável da geladeira que me ofereceu? Claro que não, mas eles estão criando um produto muito legal, entendeu? Seria muito... Aí esses dias eu vi na grande mídia, até na Copa, a propaganda da geladeira, né? Aí eu, putz, a geladeira, que massa, ela é linda. Aí até uma amiga minha que tem... Mas você ia ganhar a geladeira ou você ia ter que comprar a geladeira? É que tava dentro... Normalmente eles fazem assim, né? Tantos mil. E dentro desses 1.000... Tem a geladeira. Tá o valor da geladeira. Entendi. Entendeu? Então, assim, economicamente falando, economicamente também, em termos de dinheiro, ia valer a pena. Sim. Só que quando a gente pensa numa economia muito maior, né? Que está a serviço da nossa casa comum, não fazia o menor sentido. Então, eu acho que todo influenciador da área da sustentabilidade precisa ser muito coerente, né? É mais difícil, eu tenho uma menina que trabalha comigo, que a minha assessora, e quando ela veio para trabalhar comigo, ela disse, eu vou prospectar 40, porque ela trabalha com várias influencers, né? E eu vou prospectar 40 marcas por mês. Aí eu falei assim, querida, você não vai fazer isso. Claro que eu vou. Eu falei assim, não vai. Sabe por que não vai? Porque não tem. Essas 40 por mês, elas não existem. Não porque mesmo. As marcas estão ainda andando. Então ela fica apavorada. Quanto não eu dou? Eu dou muito não toda semana. Não porque eu não quero criar pontes, mas é porque realmente não faz sentido. Quando faz sentido... Mas você acha que não faz sentido pelo seu momento, né, atual, né, o que você já construiu, ou não faz sentido porque as marcas ainda estão meio... Isso aqui tá esquisito, hein? Exatamente. Porque todo mundo quer ter uma cara eco, entendeu? Essa semana que passou, a minha cidade estava inundada. Da nossa a emergência climática, ela é uma realidade. A gente não tá falando do futuro, a gente tá falando do hoje. Entendeu? Então, assim, eu crio um produtinho que às vezes não tem nada. Porque tem produtos e tem produtos. Sim. Tem empresas e tem empresas, né? Então, às vezes, se ela me pagar para eu ir lá dar uma palestra para ela, eu vou muito mais feliz do que ganhar o triplo, o quádruplo do valor para validar uma empresa que eu não tenho ainda certeza de que deve ser validada. Entendeu? Difícil. E você vê muitas empresas que não estão validadas ainda? Querendo. É a maioria. Só que, como eu falei, sempre tem lá dentro uma pessoa, tem uma Larissa, tem uma Nicole que tá lá dentro, lutando, entendeu? Uma hora vai. Uma hora vai, né? Uma hora vai. E aí, agora vamos falar do lado do consumidor, que também é um tema que eu acho que você deve ver bastante, ainda mais você que tem uma loja, que é a questão do caro e do barato. Inclusive, entrem no Mercado Sem Lixo, aproveitem agora, porque a gente tá aberto. Vai ter promoção? Vai ter cupom de desconto? Vamos fazer um cupom de desconto do Equalize? Já tem... Então, é outra coisa, né, Lari, que a gente trabalha muito. Sempre que tem desconto, não tem desconto. É verdade. Alguém tá pagando. É verdade, entendeu? Isso é verdade. E como eu sou uma loja pequena, eu só faço desconto quando é algum produto que vai sair de linha, porque eu sou colaborativa. Então, aquela marca, esse produto eu vou descontinuar.
entendeu? Eu quero que venda, ou a validade tá chegando próxima, então a gente faz. E esse é uma pergunta que eu recebo quase toda semana, tem desconto para a primeira compra? A primeira coisa que eu falo, nós temos alguns princípios. O nosso comércio é um comércio justo, a gente luta por transparência. Se eu te der desconto, eu vou deixar de ganhar tanto, as minhas margens são pequenas. Então, eu sempre sou muito verdadeira. E o consumidor, em geral, ele não sabe o que é isso. Porque tem uma grande indústria que vende... Trabalha no cupom de desconto. Isso. E que cobra muito. Eu não cobro muito, eu cobro o valor real da coisa. Entendeu? E a gente tem que mudar esse mindset. É fácil, não é fácil. Eu também acho. É super difícil. Teve um dia que perto das promoções aí de novembro, que vários seguidores, vai ter cupom de desconto para Black November? Aí eu falei, mas por quê que deveria ter? Aí eu expliquei que é um momento de consumo da sociedade, que não fazia sentido e não sei o quê. Muita gente parou de seguir a Equaliza. Mas aí, paciência. E algumas pessoas entenderam. Se tu explica, em geral, elas entendem. E aí eu queria entrar com você na questão do caro e do barato, né? Porque muita gente diz que ser sustentável é caro, que ser sustentável não dá, que no país que a gente vive não dá para ser sustentável, que não dá para comprar produto sustentável. O que você acha desse discurso? Que eu acho que é um discurso comum das pessoas que não querem se esforçar e que eu acho que às vezes as pessoas não entendem a questão do caro e do barato, né? Exato. Porque na publicidade, assim, a gente sabe disso, o neuromarketing já explicou isso muitas vezes, de que existe o público. Às vezes, o que é caro para você não é caro para mim, ou o que é caro para mim não é caro para você, né? Como que você vê isso no seu dia a dia, na sua vida, de fato, né? Se você fica falando isso, não, isso aqui tá muito caro, eu não vou comprar, isso aqui tá muito barato. Isso aqui tá caro, mas vale a pena. Como que é para você essa questão? Então, tem caro e tem caro. Eu penso que, se a gente pensa a nível de mundo e a injustiça social que a gente vive, para muitas pessoas vai ser caro mesmo, porque a maioria das pessoas no planeta está lutando para sobreviver. Sim. Essa é a realidade. Então, ela não tem nem cabeça, ela não tem nem tempo para pesquisar por um chocolate que seja, sei lá o que, ou um shampoo. Não tem. Ela tá em outro momento da vida dela. Ela tem que pagar a conta de luz, ela tem que comer, né? Agora, quando a gente pensa no outro caro, é o seguinte... durante muitos e muitos anos, desde a Revolução Industrial, a indústria, ela vem criando muitos produtos e desnecessidades, né? Usando recursos, né? O bem natural, que é nosso, de todos, com muita irresponsabilidade. Então, é muito fácil eu criar um sabonete, que eu nem sei quanto custa um sabonete baratinho. Tu sabe quanto custa? Eu comprei um vegano por R$2,35. Tá, mas é desses que a composição é meio duvidosa, né? Não, é vegano mesmo. Tá, mas vegano quase todos eles são. A questão é uma composição que às vezes não vai... sim. Entendeu? Não, que tem sulfatos, tem parabenos. Esse não tinha parabéns. Show. Mas... Na verdade, foi um achado, assim. Imagina. Um baratinho mesmo, que você fala normal, não é barato. É R$5. Então. R$4. Então, quando tu vai comprar um sabonete desse, ou não desse, né? De um outro aí, uma grande empresa, que eu não vou falar o nome, que produz bilhares e bilhares de sabonetes e que servem, está entregando para muitas famílias, ela não se compromete, por exemplo, com o que acontece com a água que sai da indústria dela, né? Ela tá botando química do mal aí na nossa pele, no nosso ar. Então, até inclusive a lei de logística reversa e todas essas novas regras, elas ainda não chegaram nessa grande indústria. Então, ela pode produzir um produto que vai custar 79 centavos, entendeu? E aí é barato, né? Só que não é barato, porque ela não colocou na conta, não tá naquele sabonete de R$1, que eu nem sei quanto seria, todo o valor que ela vai ter que pagar, ou que ela vai prestação de conta, né? Não tá a água que ela vai ter que despoluir, não tá ali. Entendeu? Então, a gente acha que é barato, mas não é barato. Porque quem tá pagando essa conta, sabe quem que é? Somos nós mesmos. Porque ela tá lucrando. Os donos, as pessoas que trabalham nessa empresa, tanto quanto nós, vão colher
os frutos da emergência climática tanto quanto, mas eles vão encher o bolso deles de dinheiro, enquanto a gente não vai encher o nosso bolso de dinheiro, vai usar um sabonetinho de R$1, talvez vai fazer mal pra nossa pele, enfim. Então esse barato é muito, entendeu? Aí quando vem uma empresa séria, que quer fazer um sabonete, falamos do sabonete, né? Que quer fazer um sabonete que realmente é sério, que é bom, que se preocupa com toda a fabricação, com quem vai fazer, com os insumos, da onde que eu compro, né? Então eu compro de uma aldeia indígena, aquele... Então, cara, não é barato. Entendeu? Né? Não é barato. Nem sei se a palavra é essa. Tem um custo. Isso, exato. Tem um custo. E aí ela trabalha lá toda a transparência dela, entendeu? Então, ó, pra esse sabonete chegar na tua casa, ele custa tanto, porque eu paguei muito bem essa pessoa, porque essa pessoa usa insumos que não degradam a natureza, blá, 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 blá. Aí, é caro ou barato? Entendeu? Só que eu entendo que aquela pessoa que tá lutando por comer, ela não vai poder usar esse sabonete ainda, porque a gente tem uma outra luta, né? A nossa luta é socioambiental. Sim. Entendeu? Então, assim, se você pode comprar um sabonete, que inclusive você nem precisa esfregar todo o seu corpo no sabonete, você só precisa lavar as partes que estão realmente sujas e a água limpa, né? Já vem aí uma outra. Então, eu posso comprar um sabonete um pouquinho melhor, ou bem melhor, e eu só vou usar onde realmente precisa, não vou machucar minha pele, não vou ferir esse maior órgão do meu corpo, né? E não vou desperdiçar recurso. Entendeu? Então, essa lógica vai pra tudo que a gente usa. Então, assim, moda, por exemplo, roupas. Se eu quiser ter o guarda-roupa do tamanho que eu tenho hoje, não eu, né? Mas uma pessoa que tem 7 portas de guarda-roupa. E ela quer ter continuar tendo esse guarda-roupa com roupas sustentáveis, isso vai ser muito caro mesmo. Entendeu? Porque ela vai comprar de marcas que estão sendo sinceras com todo esse processo, estão remunerando, estão cuidando, blá, blá, blá. Agora, se ela entende que ela não precisa mais de 7 portas, que ela pode repetir roupa, que é muito legal, que ela pode ter as roupas favoritas dela, como eu sempre posto o lookinho pra repetir muito do dia, né? Então, que eu uso as roupas que eu mais gosto, eu repito muito. E aí eu posso trocar qualidade versus quantidade. E aí, se tu colocar talvez na ponta do lápis, não vai ficar caro. Entendeu? Muito fácil, mas as pessoas não entendem. Esse ponto que você falou da roupa, eu até acho interessante, que você falou assim, se a pessoa quiser ter 7 portas de guarda-roupa com os looks sustentáveis, vai ser caro. Mas o que mais você vê hoje na internet é a galera exibindo marca de grife que custa muito mais caro, se você for ver, e é meio que um sonho de consumo do povo, né? Então, não é meio incoerente isso? A pessoa vinha apontar o dedo para sustentabilidade, sendo que o consumo inconsciente é muito pior. Não, total. E eu sempre acredito também assim, né? Por exemplo, eu prefiro 1000 vezes comprar um sapato, uma calça. Vou dar o exemplo da calça jeans. Eu sou a louca da calça jeans, eu adoro usar calça jeans. Que ela é de qualidade, ela custa um absurdo, talvez, para alguma pessoa, mas que eu vou usar ela até não poder mais, porque eu adoro, entendeu? Então, ela vai se pagar. Do que eu ter 10, 15, 20 calças jeans no meu guarda-roupa... E ter que trocar todo ano, né? Exato, entendeu? Aí já é insustentável. Pois é. Não, E a questão também do consumo consciente, né? Porque as pessoas, elas não pensam nisso. E outro ponto essa pessoa que você falou assim, ela tá lutando por sobrevivência, ela tá lutando para comer, não é o público. Às vezes eu penso assim, não é exatamente o nosso foco ali. Infelizmente não é. Porque a gente tá falando, geralmente, com uma pessoa que pode fazer pequenas mudanças e que pode influenciar outras pequenas mudanças. Então você vai falar com a sua colaboradora, você vai falar com a sua amiga, que é meio perdida, que adora ir no shopping toda semana. E aí você... É meio que uma corrente do bem, né? E outra. Essa é uma dor minha, tá? Durante muito tempo eu não quis... E vou ser muito transparente aqui. Era difícil eu falar assim, o meu público é o público AB. Mas eu quero falar pra todo mundo. Mas eu quero que esse assunto... chega, mas não chega. Entendeu? Não chega. E aí, quando a gente pensa no público AB, quem é que mais polui? É o público AB. Pois é. Entendeu? Então, porque o público C, D, não sei o quê, tá lutando pra sobreviver. Entendeu? E ele vai comprar a blusinha lá no fast fashion, mas ele não vai comprar milhares. Não vai, porque ele nem tem. Infelizmente, né? Então, nós do AB é que poluímos e estamos literalmente consumindo o planeta. Entendeu? Então, eu sentei nessa cadeira da verdade, mas é isso aí mesmo. Vamos lá, então. É isso. A verdade é essa. É isso aí. Porque se a gente...
ainda mais nós, né, influenciadoras, a gente tem o poder de pelo menos mostrar o que tá acontecendo ali, né? E quem segue a gente tem acesso à internet, tem acesso a recursos e pode sim fazer a diferença. E a diferença, às vezes, não é você comprar marca sustentável, mas é você falar com a sua amiga, pô, amiga, isso, fazer a diferença. Você vai no shopping de novo? Você precisa de outra roupa, né? Ou então, vamos num brechó? Vamos, né? Ou então, vai deixar a comida estragar na geladeira? Não, cara. Porque qual é a pessoa que deixa a comida estragar na geladeira? Quem tem grana, meu. Entendeu? Quem não tem grana vai fazer um gororoba daquilo ali e vai comer. Então, eu falo com esse público, eu vou fazer a gororoba. Eu tenho que ser a primeira a fazer a gororoba. Por que eu parei de comer carne? Porque eu sou brasileira, eu quero que a floresta permaneça de pé, entendeu? Mas eu sei que nem todo mundo vai parar de comer carne. Então, eu falo, faz um dia da semana, uma refeição da semana, entendeu? Você pode optar. Nessa refeição, eu não quero carne, na outra vai ter carne. Porque você pode optar. Né? Então, eu tô falando com essas pessoas. E eu fiz um trabalho com a ONU Meio Ambiente Internacional ano passado, que eles me mandaram muito material incrível, e um dos materiais dizia claramente que 70% das emissões de gases de efeito estufa do planeta, elas estão intimamente ligadas às escolhas, ao estilo de vida das casas. Exato. Entendeu? Então, assim, até teve gente que me falou assim, tu tá desresponsabilizando a indústria. Não tô desresponsabilizando a indústria, porque a indústria é quem nos dá. Mas, assim, a indústria produz pra gente. Pra quem, né? Entendeu? Então, 70% das emissões de gases de efeito estufa do planeta, elas existem, elas acontecem, porque tem uma galera aí produzindo pra alimentar a nossa casa. Entendeu? Então, o poder da casa, o poder da tua geladeira, o poder do teu guarda-roupa, do banheiro, do teu banheiro, é imenso. Claro que não é só do teu guarda-roupa, mas junta o teu guarda-roupa com o meu guarda-roupa, com o guarda-roupa dele. E aí, entendeu? Eu sei que a gente tá lá com um facão na mão, Larissa, mas a gente vai fazer, não vai? Com certeza. E aí você falou uma coisa interessante do veganismo. Você é vegana? Como que tá pra você essa questão? Eu não sou vegana. Agora, inclusive, em São Paulo, eu comi muito mais coisas de origem animal do que eu gostaria. Eu tava num hotel, eu tava num evento enorme, com 4.000 pessoas. Eu não conseguia me locomover tão facilmente, mas enquanto eu pude... Você praticou o veganismo. Nossa, eu fui nos restaurantes mais... Quando eu venho em São Paulo, eu me dou esse direito. Ai, Larissa, adoro. Pena que você não conheceu o da quebrada, que eu te falei. Mas você tem que voltar Quem pra sabe a gente marca, nós vamos comer juntos. Claro, lá, com certeza. Entendeu? Então, assim, eu adoro comida vegana. Sempre que eu posso, o meu prato é vegano. Eu tento não trazer produtos de origem animal pra minha casa. Hoje tem ovo na minha casa, às vezes. Até a pandemia, eu fiquei quase 4 anos sem entrar. Só entrava ovo e talvez queijo, por causa da minha família, não por mim, porque eu não gosto e não comia. Mas depois da pandemia isso meio que degringolou, porque a gente teve toda aquela dificuldade, né? Então, assim, mas eu no meu dia a dia, eu tento não comer. Agora, eu sou aquela pessoa assim, se eu vou na tua casa, se tu servir algo que é aquilo que tem pra comer um prato só, a não ser que tenha alguma coisa ali que me faça mal. Porque a carne, ela não vai me fazer mal. Entendeu? Mas você escolheu Mas eu escolhi não comer mais. Né? Só que quando eu tô ao redor de uma mesa, entendeu? Que eu tenho uma pessoa que fez algo pra mim, o que é mais importante naquele momento? Entendeu? Então, eu priorizo as pessoas, né? Talvez eu não faria aquilo. Mas, enfim, então eu não sou radical, não. E eu tenho certeza que com o meu público, todas as vezes que eu sou radical, eu afasto muito mais pessoas do que eu aproximo. Então, eu vou muito por esse caminho. E como também meu tema é muito pra família, há muitas mulheres que têm dificuldade com o marido. O que eu faço com o meu marido? O que eu faço com os meus filhos? Assim, minha filha, você faz. O exemplo arrasta. Você faz. Seja a mudança que você quer ver no mundo, né? E se ele não quiser, tudo bem. Você não tá... Como é que é o meu marido, que é psicólogo, que fala? A educação é dos pais. Você não vai educar o seu marido. Quem educa é o papai e a mamãe. Inclusive, vai acabar o casamento se você se tornar uma ecochata. Né? Então, faz a tua parte. Que ele vai, na hora que ele quiser, ele vai fazer a dele. Então, você pode se considerar, assim, uma... Porque o pessoal gosta, o pessoal gosta de rótulos, né? Mas mas você foi meio pela consciência, isso, então, total. Né? Você reduziu pela total. consciência. Eu entendo também, me faz muito mal a questão... Até parei de seguir algumas páginas, porque me fazia muito mal a questão do sofrimento animal.
Como naquele dia do frango, eu tava muito nessa, né? E eu assim, gente, esse frango não teve uma vida boa. Quando começou a pandemia, tu lembra que os pintinhos, eles matavam? Ali no meu estado, que tem aquelas agro... Eles mataram milhares e milhares de animaizinhos. Porque não tinha o que fazer com aquela bicharada. Entendeu? Então, isso é uma coisa que me dói muito. Mas eu sei que para algumas pessoas isso não bate. Já me bate. Ontem eu tive que comer uma comida que eu não queria ter comido, mas era o que tinha. Eu tava já passando mal de fome. E eu tive que, assim, ó... dar um peso na consciência já, né? Isso vai alimentar o meu corpo, entendeu? E como é com a sua relação com seu marido, sustentabilidade? Como que é? Porque vocês são um casal, assim, não sinta-se ofendida de eu dizer que é uma família margarina, mas vocês são um exemplo da família margarina. Todo mundo fala, né? Mas nós somos muito... Uma família margarina real, assim. Como que é a sua relação com o seu marido? Como é a parceria dele com você nessa jornada da sustentabilidade? Porque é muito que você falou, na Equalize eu vejo muita gente falando, meu marido, ele não faz as coisas direito, ele usa sacolinha plástica, o que eu faço? Como que é? Conta aí um pouquinho. Eu não sou casada, mas quando eu for casada eu quero ser igual a vocês. Então, primeiro nós somos muito normais, né? Eu até nem gosto de que a pessoa idealize alguma coisa, porque, gente... Todas as pessoas, aquela pessoa mais famosa que tu imagina, ela faz cocô, faz xixi, ela é normal. Não, vocês são muito normais. Mas isso que é o legal. Porque é muito normal, assim, pro que a gente vê, sabe? Isso é muito legal. Então, como eu falei, ele é um parceirão do caramba. Pra não falar outra coisa. Pode falar a palavra. Ele é muito parceiro, ele topa as minhas loucuras, entendeu? Ele experimenta, tipo... A gente estamos aqui em São Paulo, né? Ele, amor, vamos comer no restaurante e tal, mas lá não tem carne. Vamos. Aí, no outro dia, a gente foi em um que tinha também. Eu falei, lá, quem sabe, aí a gente vai, tem pra ti, tem pra mim, vamos. Então, a gente é muito... Ele fez aniversário dia 3. Ele quis ir num sushi vegano comigo. Ele falou assim, eu quero experimentar, porque ele sabe que a comida vegana tem muito sabor. Então, assim, eu quero. Eu falei assim, tem certeza? Tu pode escolher qualquer lugar que tu quiser, pode ir em qualquer lugar. Ele quis ir no sushi vegano. Então, assim, ele topa. Então, parte dele também, não é só você total. Que fica... Ele tem noção da responsabilidade dele, ele sabe, entendeu? É tipo uma coisa que ele adorava fazer que a gente não faz mais. Ele não vai mais em churrascaria, entendeu? Ele não vai mais em buffet daqueles que vem, assim, porque ele sabe que aquilo, ele não colabora com aquilo. Porque aquilo não faz sentido mais pra vida dele. Apesar de que ele adora uma boa carne, enfim, né? Então, assim, às vezes em algumas coisas ele é mais sustentável do que eu. Eu sou da moda, né? Às vezes, assim, eu tenho um pouquinho mais de roupa do que eu deveria, tá? Por mais que ela seja sustentável. Porque ninguém é perfeito. A gente não tá falando de perfeição aqui. A gente tá falando de fazer do seu melhor. Ele não. É super difícil. Eu consegui levar ele numa loja aqui em São Paulo, porque ele não compra roupa pra ele. Homem também tem disso, né? Que ele acompanha essa loja há muito tempo. Ele não consegue comprar roupa online. Ele tem muita barreira. Ele foi na loja, eu fiquei tão feliz. Ele só comprou coisa boa, coisa que, sabe, que ele vai usar muito, que eu sei. Porque ele é super tranquilo com isso. Então, ele é um super parceiro. As crianças são super parceiras. Eu não sou daquela mãe chata aqui. Calma, a gente já vai falar de filhos. Não dá muito spoiler. Tá, então, as crianças também são muito parceiras. Então, nós somos essa... Mas não é sem radicalismos. Vocês conseguiram encontrar o meio termo ali pra não ter radicalismos, né? A gente tenta. Às vezes as pessoas tentam impor esse radicalismo na gente mais do que é. Por exemplo, até entre amigos, assim, não vamos fazer isso porque a Nicole, o Paulo, não sei o quê. Eu assim, gente, eu falei alguma coisa? Né? Eu tô reclamando de alguma coisa? Eu não tô aqui na minha. Para, vamos fazer, gente. Faz o que vocês querem aí. E vamos falar de filhos, então. Porque, igual eu falei do casamento. Seus filhos são uma preciosidade. Eu adoro quando eles aparecem. Porque são crianças tão, assim, nasceram sustentáveis, né? Você falou que no meio da gravidez você teve o problema lá de saúde, mas a Nina já nasceu sustentável, né? Então, Como que é para você educar crianças sustentáveis? Como que é o processo? Quais são as principais dificuldades? Teve a questão do Dia das Crianças, né? Que você contou lá que
não iam ganhar presente, mas Eles por entendem. outro lado vocês fazem outras atividades. Isso. Conta um pouquinho para inspirar mães que querem também ter filhos Eu acho que eles já estão sustentáveis. imersos nisso e com filho, em geral, bate muito mais nos pais do que nos filhos. Por exemplo, eu não consigo, várias seguidoras minhas, eu não consigo não comprar para ele, eu não consigo não dar presente. E sofre muito. Então é muito mais da mãe, do pai, do que da criança, né? Ou então assim, o que eu faço se a família toda dá? Relaxa. Entendeu? Se tu não dá. Tem muitas mães que me seguem assim, mas eu vou. Tudo bem, eles não dão, eles amam essa criança e tal. Quando os meus filhos estão na casa dos avós, quem manda é o vô e a avó, sabe? Mas eu me lembro muito que a Nina, mais do que o Theo, quando a Nina descobriu que tinha escova de dente da princesa. Ela nunca tinha tido, que ela só tinha aquelas de bambu, sem graça, que agora que tem as coloridinhas, né? Pequenininha, que antes não tinha. Aí ela assim, mãe, eu queria tanto uma escova da princesa. Aí eu tive uma conversa com ela assim, filha, essa escova da princesa, né? Aí expliquei, ela entendeu, sabe? Então, tem dias que não dá, por exemplo, tem baba. Aí eles não chupam bala normalmente, né? Mas alguém oferece a bala. Aí olha pra sua cara, posso, Aí mãe? a gente tá fora da rua assim, você quer chupar? Quero. Então chupa, entendeu? O meu filho, né, agora eu não chupo chiclete. Esses dias ele tava chupando chiclete. Aí ele disse, ai, não tô chupando chiclete. Assim, tu sabe que a responsabilidade é tua. Esse chiclete, ele vai ficar no planeta ad eternum, né? Aí eu sei, entendeu? Ele sabe, ele já tá com 12. Agora ele vai vir pra uma fase bem difícil, que é da adolescência, né? Então, assim, as coisas são ditas, ele sabe. A minha filha ama animais, a gente não tem animais. Às vezes ela, ai, que animalzinho bonitinho. Aí eu não perco a oportunidade. Mas no almoço tu comeu aquela carninha de porco, né? Aí ela assim, ai, mãe, entendeu? Eu não perco a oportunidade. Não, claro, não na grosseria, né? Mas Mas dá esse umas porquinho cutucadinhas. tão bonitinho. Então, pois tu comeu um porquinho hoje no almoço, não foi lá no restaurante? Ai, mãe. Mas você também não colocou o veganismo ou introduziu o veganismo como... Não, regra? Regra pra Não, eles, né? em casa, em geral, não tem, né? Raramente. Almoço, jantar, não tem. Não, a gente acaba durante a semana, a gente almoça muito fora. Porque eu pego eles na escola, eu não tenho... Agora eu vou ter uma ajuda de cozinha. Porque a moça que me ajuda lá em casa, ela só limpa. Então, uma vez por semana, eu consegui uma pessoa maravilhosa, que já trabalhou comigo, que vai me ajudar com as marmitinhas do dia a dia, né? Isso é ótimo. Então, em geral, a gente vai pro restaurante buffet, e aí, sempre na segunda, eu tento falar, hoje é segunda sem carne, né? Aí, quando eles não conseguem fazer, ontem foi segunda sem carne, não rolou. Então, qual dia da semana que tu vai escolher? Legal, entendeu? Isso. Então, eles sabem, ambos. E ninguém reclama. Não, tá bom. Aí, às vezes, a gente vai no restaurante vegano mesmo. Aí, eles não têm opção, entendeu? Tem que comer o que tem. Tem um monte de criança com fome. Isso, exatamente. Exatamente. Então, é muito nesse... E coisas mais, assim, de criança mesmo, tipo material escolar, mochila, sabe? A canetinha que, né? São coisas de criança, Sim, assim, né? eles estudam numa escola que tudo é compartilhado. Que legal. Agora o Theo, no 6º ano, que ele tem que levar o estojo dele. Mas até o 5º ano, é tudo compartilhado. Então, nenhuma criança tem o estojo seu. A Nina, pela primeira vez, ganhou eu deixei, né? Que ela foi pro 1º ano passado. Esse ano, né? Ela tá terminando. Aí ela, filha, olha só, até agora tu usou aquela mesma mochilinha e tal, que já tá quase andando sozinha. Mamãe vai deixar você escolher a mochila que você quiser. Aí ela escolheu, mas aí eu falei, aí ela pensou uma boneca e tal, eu falei assim, olha só, essa mochila vai ficar com você por bastante tempo. Pode ser que ano que vem você não goste dessa boneca. E ela vai estar ali na mochila. Então ela já sabe. Aí ela escolheu uma bem linda, que não tinha, né? Porque ela sabe. Então ela vai usar aquela mochila até a mochila acabar. Entendeu? Mas aí eu deixei ela escolher uma mochila massa, que ela gostava e tal. É um jeito, então, de incentivar o consumo consciente, né? Então, você pode comprar, mas pense que você vai usar por bastante tempo. Total. Né? Às vezes a gente vai... Agora acho que as papelarias... Eu não sei se é porque eu também não frequento muito, mas eu tô com uma menininha em casa. Ela ama papelaria, né? A minha mãe dá muita coisa pra ela. E a minha sogra. Mas... E ela tem a mesadinha dela, então às vezes esses dias ela quis comprar um negócio de várias lápis, assim. Aí eu sempre converso antes. Né? Vai pagar o teu dinheiro? Vou. O que tu vai fazer com isso? Ó, isso aqui não é reciclável. Isso aqui não sei o quê. Aí ela vai consciente. Ela vai interagindo bem. A gente vai dando responsabilidade à medida que eles podem. Até um tempo atrás eu falaria pra ela assim, não, você não vai comprar isso aí, porque não vai comprar. Você não tem
idade pra decidir sobre isso. Mas algumas coisas ela tem idade pra decidir sobre, né? E ele também. Então vai... Mas em geral eles são bem tranquilos, né? Diferente de outras crianças que... É porque eles nunca tiveram tanto assim, entendeu? Tá. Né? Por exemplo, o Theo adora Lego desde que ele se conhece por gente. Agora ele já abandonou um pouquinho. Então, a pira dele era o Lego. Eu falei assim, quer um Lego bom? Vai ser no Natal. E no teu aniversário. Então, ele já sabia. Às vezes ele fala, ele queria um Lego muito caro, não sei. E aí, aí a gente estudou a questão do Lego, a marca do Lego, muito legal, que é inclusive, a Lego tem... Estamos falando de marca. Pode falar de marca? Pode falar. Ela tem o objetivo de só criar peças de plástico reciclado até não sei quando. É maravilhoso, né? Então, eu falei assim, filho, você pode escolher, porque esse brinquedo outras crianças vão poder brincar. Você vai poder vender, ou você vai poder doar, porque ele vai durar muito tempo. Não, e existe uma comunidade muito grande do Lego, né? Que o pessoal cansa e troca, vende. É muito legal então, mesmo. a gente tenta implementar também, trazer essas... A gente tem que ser inteligente também, né? Eu conto uma história muito legal. A Nina tinha 2 anos, a gente foi no... Nessa época eu não parava pra pensar nesse abuso infantil que pode ser um shopping sempre. Sim, muito. Né? A gente entra... Não só pra criança, pro adulto Quantas vezes que tu não consegue, tu não dá conta de recusar? Assim, tô precisando. Eu mereço. Agora imagina uma criança, né? Eu me lembro disso, eu falei assim, eu tenho que parar. Porque o meu filho era assim, até os 5 anos ele adorava ir na loja de brinquedos e ir na livraria. Porque ele não sabia que ele podia levar. Então, ele ia na loja de livros, a gente sentava ali os livros, aquelas lojas que tem, né? E aí ele curtia aquele momento comigo. Mãe, agora vamos na loja de brinquedos? Aí ele olhava aquilo tudo, se divertia. Vamos embora. Ele era assim. A Nina, com 2 anos, ela já entendia que ela podia levar pra casa. Entendeu? E aí a gente foi numa loja e a moça apresentou o mundo, vou falar outra marca aqui, das Baby Alives pra Nina. Que era uma parede, assim, enorme, que tinha Baby Alive de tudo, até que comia macarrão, que fazia cocô, fazia xixi. Aí eu vi aquela carinha olhando pra tudo e a moça explicando tudo pra ela. Aí eu assim, o que eu tô fazendo com a minha filha? Ela não tem a menor condição de entender que ela não pode levar isso pra casa. Que como que uma criança de 2 anos vai entender assim, por que eu não posso levar isso na minha casa? É muito maravilhoso. Então, naquele dia eu entendi assim, eu vou parar de expor, de abusar dos meus filhos, né? Porque isso é demais pra eles. Então, tem muito disso, sabe? Do quanto que eu quero expor. Eu entendo que até ontem a gente foi comer num shopping, que aqui em São Paulo, o shopping é muito forte, né? Nossa! O passeio do paulista é ir no shopping. Eu não entendo isso. Porque é uma cidade enorme, talvez porque as pessoas não, sei lá, é longe chegar num parque, não sei. E aí eu vi até, eu reparei como tinha atrações muito bacanas, muito mais bacanas do que tem lá em Floripa para as crianças. Eu pensei assim, por quê? Porque, cara, é o que essas crianças têm aqui. Entendeu? Aí é mais difícil mesmo. Que deve ser difícil. Mas essa questão que você falou da sedução, isso eu acho que é pra todo mundo, né? Assim, eu me evito ao máximo em shopping, porque eu sei o que vai acontecer. Ainda mais se você, sei lá, acabou de receber. Tá com um cartão novo. Você vai gastar. Não tem essa de, não, eu sou controlada. Não existe isso. Você vai gastar o dinheiro. E aí entra aquela questão do consumo consciente, né? De como que você faz para de fato se controlar. Porque a gente não tá falando de perfeição aqui. Sim, não. Mas quando é que a gente consegue olhar e falar, não, eu vou comprar isso porque eu quero isso e eu realmente preciso disso. Não, eu tô louca, eu não vou comprar. Como que você lidar com isso? Você tem mais bagagem que eu? Acho que a gente tem que lidar com os nossos gatilhos. Eu cresci do lado de um shopping em Floripa. Então, desde os 13 anos, eu ia muito a shopping. Minha linguagem do amor é presente. Meu pai viajava durante a semana, chegava no final de semana, me dava presente. Então, eu sou essa pessoa que gosta de dar presente e gosta de ganhar também, de me presentear. Então, eu sei dos meus gatilhos. Eu, por exemplo, eu não vejo TV aberta. Eu não sei o que é que tá na moda. Eu sei o que tá na moda quando eu vejo assim, nossa, tem tanta gente usando esse esmalte, o que será? Aí me fala, não, é que tem a fulana da novela que tá usando esse esmalte. Mas tá todo mundo usando, porque eu não vejo, entendeu? Então, eu sei que se eu for pro shopping vai ser difícil pra mim. Porque você vai cair ali na malha fina, como diga. Vai ser difícil. Apesar de que hoje eu tô muito mais madura, eu não caio fácil também assim, não. Sim. Não sou uma presa fácil. Não, sim, né? Claro. Mas eu vou pra... uma coisa muito legal que eu gosto de fazer é o seguinte. Meu Deus, olhei aquela roupa, aquela blusa, sei lá. Eu não sou uma pessoa de grandes desejos, mas gostei dessa calça.
eu não compro na hora. Entendeu? Eu não compro na hora. Se eu for pra minha casa e eu... Não esquecer da calça. Isso, aí eu dou uma olhada no meu guarda-roupa. Ai, não, mas olha, eu tenho essa que é muito parecida. Ou então assim, aquela calça realmente vai me ajudar a compor muito mais looks com o que eu tenho. Aí é melhor. Porque aí eu compro feliz. Entendeu? E você faz o exercício antes de... Bom, vou olhar meu guarda-roupa, vou tirar umas peças aqui. Sempre. Se Entra, sai. eu tirar muitas peças, aí quem sabe eu não vou lá e não compro. Inclusive tem um brechó lá em Floripa que às vezes elas fazem, né? Vamos fazer promoção, sei lá, vamos vender as roupas da fulana de tal, da influencer tal. Eu vou muito lá, e elas já pensaram de vender as minhas. Eu falei assim, meninas, eu não tenho o que vender aqui. Entendeu? Porque o que eu tenho tá muito usado, assim... E eu comprei aqui. Entendeu? Não tem. Claro, elas pegam essas meninas que viajam, que compram um monte, tem. Chega lá com 50 peças, né? Eu compro delas, porque eu não vou comprar... não tem. Então, e outra, tem a regra, já era regra na casa da minha mãe, e é hoje lá em casa. Entrou, novo, sai um usado, né? A gente sempre tem ONGs, pessoas, até o pessoal da nossa igreja... onde a gente sabe que vai doar, vai para pessoas que realmente precisam. Isso é muito bom. Bom, acho que a gente falou muito. Falamos um monte. Hein? Foi ótima a nossa conversa. Queria aqui te dar um presentinho da Equaliza para você e para o seu marido, para você. Posso abrir? Lógico. Eu acho que esse... Não, abre aí, depois você vê. Não lembro qual que era do seu marido, qual que era do seu, mas... É para vocês aproveitarem no CrossFit. Esse chocolatinho aqui é de uma marca ecologicamente correta e vegana. Então você não vai ter problema para comer ele. Esse é para as crianças, né? Esse é para as crianças. E aí depois você escolhe aqui um para vocês comerem no caminho. Avião. Ai, que legal. E eu espero que você tenha gostado. Eu espero que a gente consiga equalizar outras pessoas. Essa foi uma collab que a gente fez com uma marca também ecologicamente correta de Minas. Acho que essa é a minha, tecido, né? O tecido é sustentável, comércio justo. Que bacana. Tudo direitinho aí. Pode usar sem medo. E eu tenho pra ti também. Ai, adoro! Gente, esse aqui vai ser coisa rara. Tá acabando do mercado. Meu primeiro presente de podcast. Ai, que honra te dar! Nossa, e olha que legal essa embalagem, toda sustentável. Essa etiqueta é ativada com água. Ai, que legal. Adoro. E é da coleção da Casa Sem Lixo. Ai, que Tu tem essa? Eu não tenho. Essa tem que estar na bolsa. Adorei. E essas são as touquinhas pra usar. Ai, ótimo, adoro. Vários potes em casa. Adorei. Tudo de algodão. Ai, gostei demais. Adorei mesmo. Vou usar muito. Vou fazer vários posts e te marcar. Ai, que bom. Acho que o pessoal não viu, porque fica tapado. Gente, são aquelas toquinhas que a gente coloca tanto no copo, né? Fez um suco, aí não tomou tudo, né? Ou fez alguma comida, não perdeu a tampa, porque todo mundo ou vai deixar tampa. O feijão de molho, entendeu? Eu adoro essas toucas. Eu tô pra fazer um pão de fermentação natural. E aí precisa de uma toquinha dessa. Quem sabe você pode vender coleção da Casa Sem Lixo no seu e-commerce. Claro, com certeza. Vamos conversar. Vamos, tô super aberta. E esse aqui eu queria muito, porque é muito bom. Eu fui num evento sustentável esses dias e sabe aqueles talheres que eles são mais duros? Eles não são descartáveis, mas... Quer dizer, eles são descartáveis, mas não são aqueles, né? Sim. Que comeu, jogou fora. E eu falei assim, vou pegar esse que é mais e deixar na minha bolsa. Claro. Porque aí se um dia eu precisar comer alguma coisa... Mas esse aqui é ótimo. Esse também. É muito bom. Comer açaí, sorvete. Isso, salva. Ele é feito lá em Minas. Ai, que legal. Inclusive, antes da gente terminar, eu ia fazer até uma pergunta para você sobre eventos sustentáveis. Tá. Como que você... ver as questões dos eventos sustentáveis, porque aqui em São Paulo, esse ano, eu cansei de ir em evento sustentável, que não tinha nada de sustentável, de ver só eu com um copo de reutilizável, e as pessoas, estão indo lá para falar sobre energia renovável e estão usando copo plástico, garrafinha plástica, essas coisas. Como que ela é em Floripa? Como que na sua rotina de eventos? O que você já viu? Que pode melhorar, que tá legal? Como que você vê isso? Evento é sempre um desafio. Quando tu junta muita gente, é sempre um desafio. Mas eu acho que facilita quando tu já tá... Se você está fazendo um evento que já tem nome de sustentabilidade, é muito mais fácil, por exemplo, não ter lixeiras.
Ah, mas onde é que eu descarto isso? Não você trouxe, você leva. Porque você tá no evento Exato. sustentável, entendeu? O básico você tem que saber. E aí até pra pessoa que não sabe nada, faz sentido. Tipo, na minha loja não tem lixeira. Se a pessoa entra com um negócio de milkshake lá assim, não tem lixeira, né? Não tem. Aí, mas tu tem onde botar pra mim? Eu falei assim, eu posso fazer isso por você. Porque a pessoa tem que se responsabilizar, né? Mas uma dica é, o Instituto Lixo Zero Brasil tem um curso, se eu não me engano, eles trabalham com isso. Eu acho que quem se envolve com eventos precisa, antes de fazer o evento, antes de contratar não contrate qualquer empresa para fazer o seu evento, se você quer fazer um evento sustentável. Porque as empresas, elas não estão preparadas para isso. Elas querem deixar tudo lindo, tudo maravilhoso, né? E uma amiga minha vai fazer um evento enorme para 700 mulheres próximo final de semana. E aí ela me viu num outro evento com o meu copinho. Ela assim, Nicole, vai ter um evento. O quê? Vai ser muito copo. Aí eu já dei a dica pra ela. Ela já mandou fazer os copos. Que legal. Sabe? Então tem que ter a responsabilidade, né? Quem faz o evento precisa se responsabilizar. Mas você não acha que quem vai no evento também precisa de um pouquinho de responsabilidade? Precisa, né? mas de consciência. Aí é que tá. Qual que é o público do evento? Entendeu? Depende, porque tem evento sustentável que é para um público que não sabe nada. Isso é o mais comum, Larissa. E aí é a oportunidade que a gente tem para... Evento sustentável tem muita sinalização. Muita sinalização. Eu até vim aqui num eventão grandão que tem em julho, sabe aquela feira, que eu não vou falar o nome? Eu até falei dela, né? Porque era tudo misturado. Eu falo assim, é muito mais trabalho que tu dá pra esse pessoal. Com certeza. Né? Sinalização, muita sinalização. Adorei. Em contrapartida, nesse evento, tinha uns grandes bebedouros. Enorme, não tinha copo plástico. Entendeu? Então, ou seja, ou você trouxe o seu copo, a sua garrafa, ou você fica com sede. Não fica com sede. Entendeu? Mas tem que... A gente tá só engatinhando, infelizmente. É triste. Bom, eu espero que esse nosso podcast tenha sido super sustentável. Adoro isso, que eu fico quase louca quando eu acompanho muitos podcasts, adoro, né? Não, e todos têm garrafinha. Tem a garrafinha de água lá e o povo acha que... O nosso, inclusive, ele tem a latinha de água. Só que por um pequeno probleminha de logística, a gente não teve aqui. Mas o nosso é o único que tem latinha. Não, uma marca daqui? É a Ambev. A Ambev fez uma água em lata, que a Água Ama, que é uma água que, além de ser envasada na lata, ela leva água potável para quem não tem. Muito então, legal. A Ambev, ela não fica com nada do que ela vende dessa água. Todo o lucro é revertido para esse projeto de caridade. Que legal. E a gente tem o maior prazer de ter a Ambev aqui, Sim. porque é muito importante essa questão da água. Assim, tudo bem, você vai sentir sede. Eu entendo que você vai sentir sede. Você não levou a sua garrafinha? O que você pode fazer? Você tem que tomar água. Você pode pedir água, você pode, sei lá, encher a sua garrafa, arrumar uma outra garrafa, encher, ou você pode comprar água na lata e ainda ajudar uma instituição, né? Verdade. Ajudar pessoas que não têm água para tomar. E eu acho que é uma maneira de você praticar o ativismo, né? Fazer Total. alguma coisa pelo outro, Total. né? Você tá matando sua sede e ainda tá fazendo alguma coisa pelo outro. Verdade. E ainda a gente vai ter também aqui para você, não chegou ainda, mas vai chegar, uma comidinha especial vegana do local, que também é uma pequena empresa aqui de São Paulo. Eles fazem umas marmitinhas com comida orgânica, com mulheres que, né, precisam do trabalho para sobreviver. Então, assim, desde a produção até a hora que você termina de comer. Lindo. Social e ambiental de mão dada. Isso, um projeto socioambiental. Eu tenho certeza que você vai gostar dessa comidinha também. Ela é delivery, né? Eles não têm restaurante. Tá. Então, você não podia ir embora sem provar. Quando você voltar, você tá lá no hotel, você pede desse delivery. Eu tenho certeza que você vai gostar. E é isso, Nicole, eu só posso te agradecer. Foi ótimo ter você aqui. Eu acho que a nossa conversa rendeu muito. Espero que a gente tenha inspirado outras pessoas a serem mais sustentáveis, equalizar. Tenha mostrado para as pessoas que não existe rivalidade, não existe, né, briga no meio da sustentabilidade, que todo mundo deveria se unir. E eu peço que você deixe um último recado aí para todo mundo. Ai, deixa eu pensar. Comece um passo de cada vez, né? Saiba que a sua casa, ela tem muito, muito poder. Eu vou começar a usar uma palavra agora que é o caseriar.
Porque a minha avó gaúcha, vó, eu ligo pra ela, vó, o que tá fazendo? Tô caseiriando. E aí, falando com o pessoal do branding, a gente chegou... Aí eu contei essa história assim, caseiriar! Que a gente tá caseiriando o tempo inteiro, a gente tá se auto-caseiriando, caseiriando a nossa casa, cuidando da nossa casa, e a gente tem que viver caseiriando pelo mundo, né? No evento que a gente vai escolhendo a latinha ou levando a nossa garrafinha. Então, casarei junto com a gente, né? Todo mundo mora em algum lugar e essa nossa casa comum, ela depende das nossas atitudes diárias. Então, não menospreze os pequenos começos, faça uma escolha de cada vez, que vai ser lindo. E lembrando que a nossa maior casa é o planeta Terra, né? Nossa casa comum. E o planeta Terra não vai acabar. Quem vai acabar são as pessoas que nele habitam, né? Então, acho que é muito importante isso que você está falando, de faz um pouquinho, não importa se é só um pouquinho, faça um pouquinho. Ele vai ser muito importante no futuro. E esse não é um papo... Posso falar mais uma coisinha? Claro! Desculpa. Esse não é um papo de... Porque ontem eu estava no evento, eu fiz uma pergunta e perguntei assim, eu estava no evento sobre infoprodutos, né? Eu não vejo nesses nichos que esse povo grande fala, o nicho sustentabilidade. Por que será? Aí, tem infoprodutos de sustentabilidade? Aí ele falou assim, realmente, né? Mas tem. Aí ele falou assim, mas é porque o teu assunto é um tema do futuro. E o futuro é uma coisa que não sei o quê. E ele falou. E eu tava com o microfone na mão, eu devia ter batido, mas eu fui um pouco lenta. Depois eu fiquei pensando assim, olha só, semana passada teve uma enchente lá na minha cidade que um monte de gente ficou ilhada, perdeu coisas. Então, o meu trabalho, o meu nicho, ele não é um nicho do futuro, ele é um nicho do presente, do hoje. Então, não pense que a gente está falando do futuro, nós estamos falando do hoje. É isso. Nicole, muito obrigada, foi ótimo. E agora você precisa de um podcast para eu ir lá. Eu tenho, sabia? Então eu vou lá fazer. Eu tenho uma muito além da Ecobag. Não, é verdade, é que você grava na sua casa, né? Eu gravo uma temporada só eu falando. Então tô terminando agora o Detox dos Sentidos. E a próxima eu vou falar só sobre espiritualidade. Tive um único convidado, mas eu quero... Quem sabe tu vai lá um dia pra Floripa. Vou fazer, com certeza. Eu tô nesse mood mais assim, de temporada. 7 em 7. 7 em 7 é uma outra coisa, gente. Eu acabei de vir do evento. Não, são 7 episódios e aí eu passo pra próxima temporada. Então tá, então a gente vai marcar aí de agora eu ir lá no seu podcast, Bora. Tá bom? Bom, gente, é isso. Muito obrigada por quem assistiu. Lembrando que esse podcast é um oferecimento Ambev, que deseja a todos vocês um futuro com muito mais razões para brindar. Também dos nossos apoiadores aqui, a Arte Chocolate, do Local, Iose. E eu espero que realmente esse podcast tenha ajudado vocês a equalizar, a pensar. Sigam a Nicole, sigam o Casa Sem Lixo. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Foi?